Como se conectar com seu filho e dizer não ao mau comportamento. Na nossa última aula, nós conversamos sobre a birra. Então, se você não assistiu, precisa voltar um pouquinho e assistir ao vídeo 2, porque esse vídeo aqui é uma continuação da aula anterior. E hoje você vai aprender de uma vez por todas a dizer não ao mau comportamento, mas sim para o seu filho. Eu quero dizer, antes de começar, que cada criança, assim como cada situação na criação de filhos, é diferente em cada família. Mas uma coisa é certa, precisamos nos conectar emocionalmente com os nossos filhos para que possamos estabelecer uma disciplina efetiva. O relacionamento com seus filhos é prioridade em sua vida, mas nem sempre você consegue passar tanto tempo quanto gostaria junto deles. Mas, mais importante do que quantidade de tempo que você passa junto com eles, é a qualidade desse tempo. Então, o primeiro passo para tratar as birras e o mau comportamento é criar uma conexão profunda com seus filhos. E você cria essa conexão quando está conversando, brincando e ofertando toda a sua atenção a eles. Conexão significa que os respeitamos o suficiente para escutá-los e que valorizamos suas contribuições para soluções de problemas. E que estamos ao lado dele, mesmo quando não concordamos com a forma que eles estão agindo. Quando as crianças estão se comportando mal, significa que eles estão precisando se conectar com você e sentir todo o seu amor, para que assim consigam se acalmar e que juntos você e o seu filho possam encontrar uma solução para resolver esse problema e estabelecer ali um ensinamento. Mas o que muita gente pensa é que se conectar com a criança e apoiá-la nesses momentos é o mesmo que aplaudir o mau comportamento e permitir que a criança continue agindo assim. Na verdade, a conexão é o oposto disso. O fato é que não adianta você corrigir a criança com castigos ou chineladas. Isso não é efetivo e não resolve o problema. Como eu sempre falo, bater, castigar ou gritar faz a criança parar o mau comportamento na hora. Ou, dependendo da criança, não. Porque às vezes as crianças ficam muito mais agitadas com essas atitudes. O que eu quero dizer é que no momento da birra, a criança está ali descontrolada. E quando a criança está descontrolada, ela está usando a sua parte mais primitiva do cérebro, que só lhe dá 3 opções de resolver esses problemas, que são lutar, o que significa para a criança gritar mais, chorar mais, atirar o brinquedo longe, fugir, e a criança pode literalmente fugir, sair correndo de você e você tem que correr atrás dela, ou congelar. Por exemplo, é como se a criança entrasse num estado de choque e numa loja de brinquedo, ela tá ali com o brinquedo da loja da mão e ela não consegue largar aquele brinquedo mesmo que você tente tirar. É como se ela travasse. Ou seja, é muito pouco provável que você consiga ensinar algo à sua criança ou fazer com que ela te escute enquanto ela ainda estiver nervosa. O melhor a fazer nesse momento é esperar a criança se acalmar. E como que a gente acalma essa criança? Criando a conexão, né? Mostrando que você tá ali com ela, pegar a criança no colo, abraçar, tirar do ambiente. São tipos de atitudes que ajudam a acalmar. Eu sei que é difícil fazer isso, porque eu sou mãe também. Mas acreditem que essa é a forma mais amorosa e eficaz de ensinar a criança. Mas criar conexão não é só beijos e abraços. Criar conexão também significa oferecer limites claros e consistentes, criar uma estrutura propícia para o desenvolvimento da criança e assim construir uma rotina, né? Dar responsabilidades para as crianças, não fazer por elas o que elas podem e são capazes de fazer sozinhas, e assim você vai atingir o seu objetivo, que é criar filhos educados, fortes, corajosos, resilientes, respeitosos, bem resolvidos, autoconfiantes e por aí vai. Por isso que disciplinar vai muito além de apenas corrigir o mau comportamento.
As crianças precisam compreender como o mundo funciona, o que é aceitável, o que não é aceitável, e aí entra a importância das regras e limites. Porque uma compreensão bem definida de regras e limites dentro de casa ajuda a sua criança a obter sucesso fora de casa. Em outras palavras, os pais precisam ter claramente definido o que é permitido e o que não é permitido fazer dentro de casa. E dessa forma, oferecer experiências repetidas às crianças dessas regras e limites, o que significa muito treinamento. Por exemplo, se não é permitido que a criança risque a parede, os pais precisam direcionar o comportamento da criança e ensiná-la a escrever numa folha de papel. E quando eu digo direcionar o comportamento, eu quero dizer que ao invés dos pais dizerem não risque a parede, eles ofereçam uma folha à criança e diga desenhe no papel. E em seguida, se a idade da criança permitir, você pode oferecer um paninho molhado e ensinar a criança a limpar a parede que ela rabiscou. Experiências vividas ensinam a criança, sermões não ensinam. Quando os pais decidem gastar um pouco de tempo e energia decidindo o que fazer e fazendo, como por exemplo, estruturar as regras e limites respeitosos dentro de casa, eles conseguem direcionar melhor as crianças ao comportamento adequado. Por isso, ter regras e limites claros e oferecer isso às crianças é o primeiro passo para lidar melhor com os ataques de birra. Lares com ausência de limites são, na verdade, muito estressantes para as crianças e criam crianças estressadas. E crianças estressadas são mais reativas. Quando a gente estabelece o limite, a gente ajuda os nossos filhos a descobrir a previsibilidade e a segurança dentro de casa, que sem limites seria caótico. Em outras palavras, uma conexão profunda e empática pode e deve ser combinada com limites claros e firmes que criam a estrutura necessária na vida das crianças. E é aí que entra o redirecionamento. Depois que a gente se conecta com os nossos filhos e ajuda a criança a se acalmar para que assim elas consigam escutar e compreender completamente o que a gente está dizendo, a gente pode então redirecioná-las para um comportamento mais adequado e ajudar a ver o problema de uma maneira melhor e também de lidar melhor com as suas emoções. Portanto, conectar e redirecionar a criança significa acolhimento nos momentos das birras, significa ajudar a se acalmar e facilita a sua vida na hora de corrigir um mau comportamento. E isso acontece porque é na hora em que a criança está calma que ela vai conseguir escutar o que você fala. Bom, talvez você pode achar que dizer para a criança, para com isso, ou para de fazer manha, seria mais rápido e mais eficiente do que se conectar com os sentimentos dela. Mas prestar atenção às emoções da criança e se perguntar por que ela está agindo assim é mais eficiente do que uma explosão de comportamento dos pais também. Quantas vezes em um ataque de birra em que você tentou conter a criança com gritos ou palmadas e percebeu que o comportamento piorou ao invés de melhorar? Então, se você já vem testando essas técnicas e percebeu que não está funcionando muito bem, que tal abrir o seu coração para tentar a conexão? Você pode, e eu tenho certeza que vai, se surpreender com os resultados. Conectar e redirecionar vai ajudar os seus filhos a se tornarem seres humanos melhores, tanto agora quanto quando eles chegarem na vida adulta. Essa atitude vai ajudar a construir habilidades internas que as crianças precisarão ao longo de suas vidas. Quando você se conecta com a criança e ajuda ela a passar de um estado reativo para um estado receptivo, onde ela consegue realmente aprender, o cérebro dela constrói conexões que ajudarão ela a lidar melhor com essas mesmas emoções no futuro. E com o tempo, as birras deixarão de existir, porque o seu filho saberá exatamente o que fazer no momento de frustração. E dessa forma, vai conseguir fazer escolhas melhores.
Quando você se conecta com seu filho antes de corrigir e redireciona o mau comportamento, é como se você estivesse ajudando o seu filho a construir uma bússola interna que vai o guiar sempre na direção certa. Pesquisas recentes mostram que adultos que obtiveram os melhores resultados na vida tiveram pais que os criaram com alto grau de conexão e carinho, ao mesmo tempo que mantiveram um lar disciplinado com regras, limites, respeito e compaixão. E mesmo que você não seja capaz de criar essa conexão respeitosa em todos os ataques de birra dos seus filhos, o importante é que você também está construindo a sua bússola interna, que te guiará sempre ao caminho certo, mesmo que você se perca no meio dele, porque você vai saber como voltar e que você pode sempre se reconectar com o seu filho. A parentalidade positiva, ela não se trata de ser pais perfeitos. Ela se trata de se lembrar que somos todos humanos, adultos ou crianças, e que nós vamos errar inúmeras vezes. A parentalidade positiva trata-se de conexão e reparação. A nossa websérie termina aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido muito aqui nesses 3 dias que passamos juntos. Não se esqueça de deixar o seu comentário e compartilhar esses vídeos com as pessoas que você ama e que também precisam de informações sobre essa abordagem de educar, cheia de respeito